Dando continuidade agora na quarta etapa, no quarto subtema do nosso episódio sobre porcentagens, eu quero falar um pouquinho sobre regra de 3. Vamos ouvir uma situação-problema e analisar duas maneiras diferentes de resolução. A situação é a seguinte: num jogo de basquete, um jogador fez 24 pontos, correspondentes a 40% dos pontos de sua equipe. Quantos pontos fez a equipe desse jogador? Este é um exemplo cujo raciocínio está um pouco diferente das nossas discussões até aqui, porque nós conhecemos uma porcentagem do todo, mas o valor do todo é desconhecido. No caso, eu sei que 40% de toda a pontuação corresponde a 24. E eu preciso descobrir quantos pontos foram feitos na partida, ou seja, 100% dos pontos. Então, são 3 valores conhecidos. A porcentagem de 24 pontos, que corresponde a 40%. Quero saber 100% e preciso então descobrir que valor corresponde então a esse 100%, que é o quarto valor desconhecido, correto? Então eu tenho 3 valores conhecidos: 40%, 100% e os 24 pontos correspondentes a 40%. Assim, nós organizamos os valores como em uma tabela. E nessa tabela as colunas seriam então os valores de porcentagem e na outra coluna os pontos. Vamos na primeira linha. Na primeira linha, na coluna da porcentagem, registramos 40. Nessa mesma linha, na coluna dos pontos, registramos 24. Agora, na segunda linha, na coluna da porcentagem, registramos 100%. E na coluna dos pontos, estamos com o valor desconhecido. Na linguagem matemática, é comum chamarmos de x um valor desconhecido. Ok? Então, abaixo do 24, na coluna dos pontos, registramos x. Nós vamos analisar que há uma proporção entre os valores. A razão entre 40% e 100% equivale à razão entre 24 e o total de pontos da partida, ou seja, entre 24 e x, o valor desconhecido. Se há uma proporcionalidade, como foi dito, a razão entre os valores é a mesma. Isso se traduz em dizer que o resultado da divisão entre os valores é igual. Então, nós podemos escrever na linguagem matemática que a razão entre 40 e 100 é igual à razão entre 24 e x. São 2 frações iguais. A primeira fração, 40 sobre 100, a segunda fração, 24 sobre x, e eu tenho um sinal de igual entre elas, correto? Como sair daqui? Qual é o caminho da resolução? O caminho da resolução, em qualquer regra de 3, é a multiplicação em cruz, ou seja, vamos multiplicar nas diagonais. O 40 vai multiplicar o x, incluo o sinal de igual, e o 24 vai multiplicar o 100. Então, a nossa sentença matemática fica: 40 vezes x é igual a 24 vezes 100. Vamos registrando passo a passo. 40 vezes x é igual a 2.400. Agora eu te pergunto: se 40 vezes x é igual a 2.400, o x é igual a 2.400 dividido por 40, correto?
Então basta eu dividir 2.400 por 40 para encontrar o número de pontos da partida, que é igual a 60. Ficou fácil? Como foi a sua aprendizagem de regra de 3? Já conhecia? É importante o uso da regra de 3 no conteúdo das porcentagens. Mas eu vou apresentar uma outra maneira de resolver a mesma questão. Muito mais simples e seria utilizando praticamente só o cálculo mental. O que o problema me informa? O que eu conheço? Eu conheço a informação de que 40% corresponde a 24 pontos, correto? Eu preciso de 100%. Qual a estratégia que eu posso utilizar aqui? Eu posso utilizar 10%? Posso calcular 10%? Se eu calcular 10%, se eu souber quanto vale 10% dos pontos, qual é a quantidade de pontos correspondente a 10%, fica fácil de descobrir 100%, correto? Então seria isso. Seria dividir o 40% e a quantidade de pontos por 4 para encontrar 10% e a quantidade de pontos correspondente a essa nova porcentagem, ou seja, 40 dividido por 4 é 10, 24 dividido por 4 é 6. Então, 10% corresponde a 6 pontos. Mas o que eu procuro é 100%. Então, eu vou multiplicar as duas informações por 10. Encontro 100%, encontro 60%. Ou seja, 100% igual a 60 pontos. Achou mais simples? Achou mais fácil? Achou mais rápido? Registre as etapas e, com os recursos que você possuir, faça outras questões semelhantes para aprender um pouquinho mais sobre porcentagens e sobre o cálculo com regra de 3. O meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 6 de agosto de 2019.